A Finlândia é, sem dúvidas, um dos países mais mencionados quando o assunto é governo eficiente e educação de qualidade. O país nórdico está em terceiro lugar no ranking de eficiência governamental e carrega o título de referência mundial de educação, com um modelo mais modernizado e flexível do que os sistemas tradicionais de ensino. Os números do país são excelentes. A Finlândia tem um dos IDHs mais altos do mundo, expectativa média acima dos 80 anos e um governo bastante transparente, com uma das taxas de corrupção mais baixas do planeta. Toda essa combinação de ótimos resultados podem ter culminado no recente título de país mais feliz do mundo, segundo o World Happiness Report. Todos esses bons índices estão atrelados às políticas de bem-estar social adotadas pela Finlândia e pelos demais países nórdicos, como Dinamarca, Noruega e Suécia, por exemplo. Cerca de 56% do salário dos cidadãos finlandeses são destinados exclusivamente para impostos, para pagar todas as despesas com as políticas adotadas pelo governo. Bem, é certo que a população vê o retorno desses impostos e ouvir todos esses bons índices parece até um sonho para nós brasileiros. Mas será que a Finlândia é realmente um exemplo a ser seguido? Como o país conseguiu se tornar tão rico em menos de 50 anos? Olá, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje nós vamos entender por que a Finlândia é tão rica. Bem, para entendermos melhor por que o caso da Finlândia é tão expressivo, temos que conhecer bem a sua geografia. Devido à sua posição no globo, muito ao norte, a Finlândia é um país muito frio, com a temperatura média anual de 6 graus Celsius. Os finlandeses não possuem um terreno adequado para a agricultura, e por isso o plantio é limitado aos produtos básicos de subsistência. O setor primário finlandês não tem muito destaque, mas o secundário, ou seja, a indústria, é bastante diferente. A Finlândia tem uma forte indústria madeireira e metalúrgica, correspondendo a uma parcela significativa do PIB nacional. Além disso, o país aproveitou a onda do desenvolvimento tecnológico e tornou o setor eletroeletrônico outra peça-chave da sua economia. Destaque para a companhia Nokia, que foi fundada no país. Aqui no canal nós sempre mencionamos a importância do desenvolvimento e da não dependência dos recursos naturais, principalmente quando o país é pequeno e não muito abundante. Este é o caso da Finlândia, que antigamente dependia da extração da madeira, mas acabou virando o jogo para se livrar logo dessa situação. Os finlandeses estão em segundo lugar no ranking de investimento em pesquisa e desenvolvimento no mundo, e isso acabou abrindo muito espaço para o progresso tecnológico e a formação de profissionais muito bem qualificados. E você sabe, profissionais bem qualificados ganham melhores salários. O salário médio da população, convertida na nossa moeda na cotação atual, gira em torno de R$13 mil, cerca de 5 vezes mais do que a nossa média nacional, isso sem levar em conta a paridade do poder de compra. Como deu para perceber, a Finlândia usou da educação e do investimento em tecnologia para alavancar o desenvolvimento do seu país. Um lugar pouco provável, frio, nada adequado para o plantio, hoje se tornou um dos melhores lugares para se viver no mundo. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e marcar presença assim que sair vídeo novo. Todas as semanas estamos por aqui produzindo conteúdos como este. Se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo e clica no botão aqui embaixo. É muito gratificante contar com seu apoio. Falamos de educação, em como os finlandeses se destacam no ensino e na aprendizagem. Existem várias práticas diferentes que o país vem adotando que aparentemente estão surtindo um bom resultado nos índices e rankings mundiais de educação, que nos fazem pensar bastante sobre a nossa estratégia educacional no Brasil. Atualmente, a etapa obrigatória do ensino básico na Finlândia vai dos 7 até os 15 anos de idade, totalizando um ciclo de 9 anos. Já no Brasil, o tempo é maior, indo dos 4 até os 17 anos de idade, um total de 14 anos em sala de aula. Na Finlândia existem escolas públicas e privadas, mas quem paga as escolas particulares é o governo, e por isso qualquer instituição educacional no país é gratuita, entre aspas, no ponto de vista do consumidor. Além disso, viagens de escola, refeições escolares, tudo isso é financiado pelos cofres públicos. O sistema de avaliações no país é mais leve e as crianças quase não têm lição de casa. O aprendizado é feito em sala de aula, de modo inclusivo e bastante interativo. A relação entre o aluno e o professor também é destaque na Finlândia. Os docentes não têm uma apostila nacional e direcionam o ensino e a aprendizagem conforme o feedback sentido pelos alunos, claro, seguindo algumas diretrizes básicas definidas pelo órgão que gera a educação no país.
Os finlandeses são muito incisivos na educação e, como vimos, o governo cobre todos os custos, não só das escolas públicas, mas também das privadas. O resultado tem sido muito positivo e o aluno recém-formado em uma escola finlandesa está apto para seguir carreira em qualquer lugar do mundo, recebendo altos salários. Agora, todo esse subsídio, esse financiamento público, custa muito dinheiro para os cofres públicos da Finlândia. E aí eu te pergunto, como será que eles arcam com todas as despesas? Não dá para falar da Finlândia sem falar do welfare state, termo que em português é traduzido como estado de bem-estar social. De modo muito resumido, sem entrar em pormenores, é o exemplo de organização política que outorga ao Estado a posição de agente promotor social e condutor da economia. Em outras palavras, seria função do Estado promover de maneira democrática o acesso às condições mínimas de saúde, educação e segurança, por exemplo, garantindo que esses serviços sejam acessíveis a toda a população. É evidente que esse dinheiro vem da arrecadação de impostos, e na Finlândia o valor não é barato. Um cidadão finlandês paga um pouco mais de 56% do seu salário em taxas governamentais, que felizmente retornam para a população através dos serviços públicos. Então você pode estar aí pensando, ok, o segredo é uma alta carga tributária para que o governo consiga pagar as despesas de fornecimento dos bens públicos, certo? E assim, a resposta não é bem por aí. A questão não se trata da quantidade de investimento, mas sim como esse dinheiro é investido. O Brasil já foi o terceiro país que mais investiu em educação em relação ao PIB, mas os resultados educacionais brasileiros permaneceram muito abaixo da média da OCDE. Por que isso aconteceu? Porque o custo por aluno não subiu. Investimos muito em educação, mas não investimos nos alunos brasileiros. Então, para onde foi todo esse dinheiro? Para responder essa pergunta, vamos mostrar um vídeo que não é propaganda política, não se trata da promoção de nenhum candidato, mas que pode nos mostrar que um mau investimento em educação pode custar caro para os cofres públicos. Estou aqui num galpão conferindo coisa mal feita. Mais de 5 mil produtos, alguns deles estão parados aqui há mais de 10 anos. Emissão maio de 2013, valor 4.650.000. O que nós temos aqui nesse pallet? Computadores, um dos muitos que estão aqui. Nesse outro pallet aqui, monitores, 0, novos, televisores, novos também, mais computadores. Aquisição, 2017, junho, valor 2.037.000. Móveis, 1 centímetro de poeira. Isso é que dá não fazer as coisas corretamente. Isso tudo estava travado aqui. Bem, agora voltando para a Finlândia, a situação muda completamente. O governo finlandês se demonstrou muito mais eficiente na gestão da educação e, mesmo custando caro, acabou surtindo efeito. Mas a situação não está tão tranquila quanto parece. A população da Finlândia está envelhecendo e a parcela dos cidadãos em idade contributiva está reduzindo cada vez mais. Esse tem sido talvez um dos maiores problemas da Finlândia economicamente falando. Para dar conta de pagar todos os investimentos que o Estado tem realizado em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura, o governo tem aumentado progressivamente os impostos para conseguir arcar com as despesas. Só que a cada ano que passa, mais pessoas se aposentam e menos jovens entram no mercado de trabalho, então manter esses gastos já está sendo um grande desafio para o governo finlandês. Por isso, não é de se estranhar que o governo faça ajustes, tanto cortes quanto políticas de incentivo à maternidade. A cidade de Lehtiarvi, por exemplo, criou em 2013 o chamado Baby Bonus, que paga cerca de 10 mil euros para cada bebê que nasce no município. Para você ter uma ideia, no ano anterior tinha nascido somente uma criança na cidade, e no ano seguinte, após a aplicação da política, o número subiu para 60. Mesmo assim, essas políticas não são suficientes. Diversos artigos apontam que a situação finlandesa não tem outra opção além de cortar custos, e por isso a validade dessas políticas pode ser posta em causa. Outra coisa que é importante falar é que o governo finlandês ainda permanece com rígidas barreiras para a aceitação de novos imigrantes, dificultando a vinda de estrangeiros ao país. Em 2021, a primeira-ministra Sanna Marin propôs ao parlamento uma flexibilização da lei de reagrupamento familiar, mas o partido finlandês da corrente da direita nacionalista argumenta que o país não conseguirá arcar com os custos de mais imigrantes utilizando os serviços públicos. Parece que é uma faca de dois gumes. Trazer imigrantes pode aquecer o setor produtivo, mas pode sobrecarregar a saúde e a educação, por exemplo.
Falar de corrupção, na maioria das vezes, nos leva a repetir uma série de frases que podem estar corretas, mas que não explicam com muita profundidade a razão de certas coisas. Para nós brasileiros que lidamos diariamente com a corrupção, seja no trabalho, na rua, na política, pode ser bastante difícil de imaginar um país que simplesmente não possui casos de corrupção evidentes, que os políticos são honestos e que as pessoas não pensam de modo egoísta. Pode soar até utópico ouvir essas coisas. E é aí que entra uma série de frases clichês que buscam explicar com pouca profundidade essas coisas. É bastante comum ouvirmos frases como o Brasil não investe em educação, somos egoístas e não pensamos em sociedade, enfim, coisas do gênero. Isso não está de todo errado, não podemos considerar os finlandeses ou nenhuma outra cultura como inatingível em relação a fatores como inveja, egoísmo, oportunismo e outros sentimentos como estes. Somos humanos e passíveis de todas essas coisas. Bem, então dessa vez fugindo do clichê, o que explica magicamente a não corrupção finlandesa? Talvez o tamanho do país. E eu falo de dimensões geográficas mesmo. Porque repare, vamos imaginar a cadeia política brasileira levando em conta somente o legislativo e o executivo. Temos vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores e o presidente da República. Claro que nem todo processo passa por todas as instâncias, mas o que queremos clarificar aqui é que às vezes uma medida precisa ser aprovada lá em Brasília para surtir efeito no seu dia a dia, na sua cidade, que pode estar bem distante do Distrito Federal. Administrar muitas pessoas é muito mais difícil que gerenciar uma população pequena. São muitos conflitos de interesse em jogo, que podem travar bastante uma série de medidas. Outro fator bastante importante tem a ver com a baixa inflação. No Brasil é muito difícil pagar as contas com salário mínimo, e melhorar a condição de vida pode ser bastante complicado. Por isso, muitas pessoas assumem o risco e optam pelo caminho mais fácil. E isso vai tanto da corrupção do dia a dia até os crimes de colarinho branco. Quanto maior o grau de dificuldade para encher o tanque do carro, comprar um iPhone e ter uma casa própria, mais chance de encontrarmos roubos, corrupção e oportunismo. Na Finlândia, tudo isso é bem mais fácil. Os salários altos permitem que praticamente qualquer um com um mês de trabalho consiga ter todos os bens básicos de sobrevivência, restando dinheiro ainda para as coisas mais triviais. O poder de compra da população é um fator diretamente ligado à taxa de corrupção. E aí sim, somado com esses dois pontos, acrescentamos o investimento em educação, cultura, impunidade, enfim, todas essas coisas que dizem por aí. Não existe país sem corrupção, mas sim países que o risco de ser pego é bem mais alto do que em outros. O panorama finlandês, sem dúvida alguma, pode nos indicar muito do que fazer e o que não fazer quando o assunto é gestão pública eficiente. Vimos nesse vídeo que mesmo o país tendo uma série de barreiras, sendo muito frio, com pouca área cultivável, a Finlândia superou suas dificuldades investindo de maneira eficiente em alguns setores primordiais, como saúde e educação, por exemplo. Falando em educação, entendemos o porquê da Finlândia ser conhecida por ter um ensino de tanta qualidade e abordamos como a Finlândia paga todo esse investimento. Vimos que o país é um verdadeiro símbolo do estado de bem-estar social e analisamos todos os possíveis problemas dessa política a longo prazo, dada a diminuição da taxa de natalidade no país. Com base no cenário finlandês, podemos aprender com os erros e acertos deles para aplicarmos no nosso cotidiano ou até mesmo para levar em conta nas próximas eleições agora nesse ano. Mas e você, o que acha da Finlândia? É um modelo a ser seguido? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Uhul! Deu pra gravar, amor! Isso aí, depois de muitos cachorros, muita luta, deu pra gravar. Agora eu quero ver.